Paz, amigos, aqui quem fala é o Ricardo e estamos iniciando hoje o nosso segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta e assiste lá o primeiro para que você tenha um entendimento melhor desse segundo vídeo. E o assunto que iremos tratar hoje foi em um determinado dia em que eu estava ministrando aula e um dos alunos se chegou até a mim e me fez uma pergunta que, se nós aplicarmos ela para a nossa vida, nós iremos ver que vai servir para cada área da nossa vida. Estava eu ministrando uma aula sobre o livro de Ruth. Não se preocupe, nós iremos usar a Bíblia para tratar do assunto, mas até mesmo você que não é um cristão, você vai acabar percebendo que o conteúdo que nós iremos aprender irá te dar crescimento para você lidar com diversas situações que podem acontecer na sua vida. Preste atenção, ele me fez uma pergunta relacionada ao livro de Ruth. E quem foi Ruth? Ruth, ela foi a bisavó de Davi. Ruth, ela foi a mãe do pai de Davi. E ele me fez uma seguinte pergunta relacionada ao texto. Ruth, ela tinha uma amiga chamada Noemi, com quem ela conheceu ao decorrer da história dela. Quando ela estava grávida do pai de Davi, a Bíblia vai nos contar que essa mulher estava com ela. Quem era essa mulher? Noemi. E olha a pergunta que ele me fez. No versículo de número 17 do capítulo 4 do livro de Ruth. Olha o que está escrito. Nova versão transformadora. Nova versão transformadora é a tradução. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi teve um filho outra vez e lhe deram o nome Obed. Ele é o pai de Jessé, filho de Davi. Eu vou repetir para você entender. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi teve um filho outra vez e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, filho de Davi. Então ele me indagou com esse texto. Ele disse para mim: Ricardo, você até agora explicou que a bisavó de Davi, na verdade, era Ruth. Por que que esse versículo está dizendo que quem teve um filho, na verdade, foi Noemi? E ele me indagou com esse texto. E preste bastante atenção. Ele tirou uma conclusão de um texto que ele acabara de ler, dizendo que Noemi teve um filho. Mas a questão que vai entrar aqui agora, ela pode fazer toda a diferença na nossa vida. Por quê? A conclusão que nós temos aqui: Noemi teve um filho outra vez. Mas essa conclusão é uma conclusão tirada sem uma base, sem um princípio. O que é o princípio? Eu vou lembrar para vocês. O que é o princípio? O princípio é aquilo que vem no começo, é aquilo que dá início. O princípio vai se tratar de como nós começamos. E nós não começamos o texto aqui. Nós iremos utilizar nessa noite uma ferramenta de interpretação bíblica, que na verdade vai servir para todos os assuntos de diversos livros. Interpretação, o quê? Não tirar uma conclusão antes de ver o contexto. Se você for analisar o contexto, olha o que está dizendo. Noemi pegou o bebê, aninhou-se ao peito e passou a cuidar dele como se fosse o seu filho. Ou seja, ela passou a cuidar dele como se fosse o seu filho. Então as mulheres, que eram amigas de Noemi, amigas de Ruth, bisavó de Davi, elas disseram: Noemi teve um filho outra vez. Por quê? Porque ela cuidou daquele filho como se fosse dela. O filho era de Ruth, mas ela cuidou como se fosse dela. Preste atenção, porque um princípio utilizado antes, uma pequena ferramenta de interpretação bíblica chamada contexto, vai mudar toda a interpretação lá na frente. Agora, o porquê, Ricardo? O porquê que isso vai fazer a diferença na minha vida? Isso vai fazer a diferença na sua vida? Por quê? Quantas vezes você tira conclusões a respeito de um determinado assunto sem uma base, sem um princípio?
sem um conceito, sem uma ferramenta correta? Quantas vezes você toma decisões na sua vida sem pensar nas coisas que estão acontecendo antes, talvez pela emoção? Quantas pessoas chegam na sua casa do seu trabalho cansadas, pensando, eu vou chegar na minha casa e vou descansar, eu vou fazer algo para me relaxar a cabeça. E quando chega na sua casa, o seu filho quer atenção, a sua esposa quer atenção. Só que qual é o pensamento dele? Eu vou chegar e vou descansar. E quando chega na sua casa, que ele quer descansar, a esposa quer ficar com ele, o filho quer ficar com ele. E o que acontece? Quando ele não entende o contexto da história, que é a vontade da família ficar com ele só pensa em descansar. Ele não está olhando o contexto de que a família passou o dia inteiro sem ver ele e agora quer ficar com ele. Isso vai gerar o quê? Brigas. Por quê? Eu estou com a minha mente, eu quero descansar, só que a minha família está com a mente, está com o contexto, está com o princípio. Eu quero ficar com meu pai, eu quero ficar com o meu esposo, ou eu quero ficar com a minha esposa. O contexto da história. Uma coisa que muitas pessoas fazem, o ditado popular brasileiro vai dizer isso, né? O meu santo não bateu com o dele. Mas espera aí, você não conhece nem a vida da pessoa, você não conhece nem o contexto que gera na história das pessoas. O que muitas pessoas hoje fazem de maneira errada é julgar as pessoas sem saber o contexto que existe por trás disso. A sua cultura foi uma, o seu ensinamento foi um, o aprendizado que você teve foi um. Nunca julgue uma pessoa pela capa, sem antes conhecer o contexto. A ferramenta que nós utilizamos hoje se chama contexto. O que um contexto faz na minha decisão? Você sabendo o contexto, você irá tomar as decisões apropriadas. E isso vai te dar um futuro. Por que eu tomo uma decisão correta? Porque eu tenho uma palavra alfa. Se você acredita que esse vídeo vai te dar crescimento, vai fazer crescer a sua vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas. E até o próximo vídeo.